Eleição em São Paulo explicita o racha da direita. Começa agora JBR News. Olá, Rodolfo. Tudo bem, Alexandre? Olá, amigas, amigos. Estamos aí iniciando esse conteúdo, agradecendo sempre a sua audiência aqui direto de Brasília, levando para vocês as análises do poder, o que acontece não somente na capital federal, mas o que repercute na política de modo geral. E é isso que a gente traz hoje para vocês. Porque, de fato, a eleição, em especial a eleição de São Paulo, ela acabou mostrando uma disputa interna que, de fato, a gente pode dizer, rachou a direita brasileira. Nós tínhamos uma direita brasileira que tinha uma unidade, pelo menos aparente, que era justamente o ex-presidente Jair Bolsonaro. Isso caminhou muito bem até o início das eleições. Com a chegada do fenômeno Pablo Marçal, e obviamente as ações de Pablo Marçal na campanha, o afastamento de Jair Bolsonaro no apoio ao prefeito tentando a reeleição Ricardo Nunes, toda essa situação acabou mostrando que a direita não está tão unida como se imaginava. E aí vem algumas frases importantes, Rodolfo Lago, para quem está do outro lado entender o climão que está nessa história. Jair Bolsonaro, ex-presidente da República, declara o seguinte, abre aspas, já me coloquei à disposição do Nunes, no caso o prefeito de São Paulo, e quando a campanha me solicitar, entrarei na disputa. Fecha aspas. Sabe o que a cúpula da campanha respondeu? Abre aspas. Bolsonaro agora quer vir na janelinha. Janelinha não. Sabe quem disse isso? O deputado federal Paulinho da Força, que está apoiando o Nunes e conhece muito bem o eleitorado de São Paulo e bateu forte. Teve assessores de Nunes que falaram, agora a gente não quer Bolsonaro. Ele vai mais nos atrapalhar do que ajudar. E não parou por aí não. Silas Malafaia, o famoso pastor que sempre esteve ao lado de Bolsonaro, a gente viu imagens em muitos momentos, inclusive em cima de trios elétricos na Avenida Paulista, chamou Bolsonaro de covarde e omisso, justamente por não ter se mostrado mais forte na campanha de São Paulo, Rodolfo Lago. Assim está a direita. Pois é, né? Você vê aí o tamanho da encrenca, né? Realmente a direita se dividiu, né? Mudou uma brincadeira. Antigamente, quando a chamada direita tradicional, pragmática, gostava de brincar dizendo que a esquerda só se unia na cadeia, né? Era a esquerda que era desunida. Essa campanha mostrou ao contrário. Enquanto ela mostra um retorno daquela direita antiga, tradicional, ou centro-direita, ou centro mesmo, a uma força maior, essa direita mais extremada que apareceu ultimamente, ela acabou rachando. E aí, sobrando de fato muitas críticas ao ex-presidente Jair Bolsonaro, que era o grande líder desse grupo, né? O Silas Malafaia, o pastor Silas Malafaia, explicitando muito fortemente esse desconforto com a forma como atuou o Bolsonaro. Porque o que se reclama ali, Alexandre, eu conversava ali com pessoas ligadas ao PL, ligadas à direita ontem, né? E eles diziam o seguinte, que o grande problema é que o Bolsonaro não combina o jogo. O Bolsonaro faz somente o que quer. E aí o comportamento é errático. Ele vai aonde ele quer, ele não vai onde ele não quer, e isso daí acaba atrapalhando as estratégias. Por exemplo, o Bolsonaro e a Michele Bolsonaro foram a Goiânia e fizeram a eleição de Goiânia mudar. Mas aí fizeram essas coisas aí não combinadas. Ele se omitiu na eleição em São Paulo, deixando o pau quebrar lá entre o Pablo Marçal e o Ricardo Nunes, e ele foi a Curitiba e atrapalhou o esquema do PL em Curitiba, porque o PL oficialmente apoia oficialmente a candidatura do Eduardo Pimentel do PSD, inclusive indicando o vice, que é o Paulo Martins. E o Bolsonaro foi lá e declarou apoio à jornalista Cristina Gramley, do Partido da Mulher Brasileira, do PMB, e fez essa mulher ir para o segundo turno contra o próprio Eduardo Pimentel. Quer dizer, são situações que acabam atrapalhando a estratégia. Atrapalham a tal ponto, Alexandre, que o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, na reta final da campanha, chegou a dar um ataque de pelanca
dizendo que ele ia entregar a presidência do PL para o filho do Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro. Depois, é claro, ele recuou dessa história, porque, afinal de contas, ele comanda o PL há 24 anos, desde a morte do Álvaro Vale, ele não ia entregar isso aí de mão beijada. Mas isso daí foi interpretado como uma espécie de balão de ensaio do Valdemar para dizer, olha, vocês se organizem, porque senão vocês estão atrapalhando a minha vida. O PL, o Valdemar, no começo da campanha, falava de eleger 1.000 prefeitos. Elegeu pouco mais de 500, ou seja, só conseguiu metade do que pretendia e atribui muito isso a essa descoordenação nessa relação com o Bolsonaro. A relação com o Bolsonaro nunca foi fácil para ninguém. A gente lembra do Bolsonaro, inclusive como deputado federal, era um deputado isolado, que não convivia nem mesmo com seus pares na Câmara, e ele tinha sempre dificuldade de relacionamento. O Bolsonaro é visto como chamado outsider, mas uma coisa é certa, Bolsonaro não tem nada de maluco. Ele não faz nada sem ter pensado nas estratégias que são válidas para ele. Até porque ele foi, dessa turma toda, quem chegou à presidência da República. Então, alguma lucidez ali naquelas coisas que ele faz deve ter. De qualquer maneira, o que se vê, ainda que Silas Malafaia bata em Bolsonaro, e era aliado até pouquíssimo tempo atrás, ainda que Ricardo Nunes esnobe o apoio de Bolsonaro e era querido até pouco tempo atrás, uma coisa é fato. Bolsonaro está incomodadíssimo com o Tarcísio. O governador de São Paulo hoje é um incômodo para Bolsonaro. Bolsonaro sonha que ele vai ser candidato em 2026. As cúpulas dos partidos, pelo menos os que compõem, inclusive o centro-direita que apoia Bolsonaro, já deixaram claro, ainda que não abertamente, mas que Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, é o melhor candidato para 26. Bolsonaro está incomodadíssimo, porque quem fez Tarcísio, governador de São Paulo, foi o Bolsonaro. E agora Tarcísio pode ser o cara que tire Bolsonaro do sonho de voltar ao Palácio do Planalto. Então ele se omite do Nunes, não é por uma questão pessoal do Nunes, é focado no que mais interessa a ele, voltar à presidência da República. E é mais ou menos o que ele fez em Goiânia. Exato. Acho que você foi no ponto certo, Alexandre. A questão é essa mesma, né? O Bolsonaro, fora do jogo da política nesse momento, porque ele, enfim, está inelegível, não vai poder concorrer em 2026, ele tenta manter esse jogo sob o seu comando, o que vai ficando cada vez mais difícil, porque, enfim, as coisas evoluem. O nome mais provável para ocupar esse espaço deixado por ele em 2026 é o Tarcísio de Freitas, mas aí o que ele teme? Que Tarcísio de Freitas, se tornando essa alternativa, Tarcísio de Freitas não precise mais dele, né? E ele fique para trás. Então o Bolsonaro faz muito esse jogo. Então ele deixou o barco correr solto lá em São Paulo, para não turbinar o Tarcísio de Freitas. Foi para Goiânia para quê? Para tentar diminuir a força de um outro adversário, de uma outra pessoa que quer ocupar esse espaço da direita, que é o governador de Goiás, Ronaldo Caiado. Então desidrata lá a candidatura do Sandro Mabel, o candidato do Ronaldo Caiado, e turbina e faz passar para o segundo turno o candidato do PL, que me escapou agora o nome, peço desculpas aí Eu a vocês. também esqueci, mas não há problema. O fato importante de ter essa questão não é que não tenha problema, candidato. É muito importante, mas o que a gente quer mostrar é o jogo político, ou seja, a presença de Bolsonaro onde interessa participar. E aonde ele sai, na verdade, não é porque ele apoia ou não apoia o candidato A ou B, ele está apoiando a si próprio. Exato. Então aí quer dizer, ele coloca lá, há um tal ponto, essa presença do Bolsonaro quando ele foi a Goiânia, que no final, nos últimos dias ali, antes da eleição no domingo, pastores evangélicos começaram a ligar para o senador Vanderlan Cardoso, que era o candidato do PSD e que vinha ali competitivo na eleição, que terminou em quinto, imagine, o tanto que ele perdeu votos no final. Esses pastores dizendo, olha, eu não vou mais conseguir nenhum voto para você aqui na minha igreja, porque foram todos para o PL depois que o Bolsonaro e a Michele Bolsonaro vieram aqui. Então, esse peso inegável que o Bolsonaro ainda tem, mas que ele colocou somente
aonde ele quis, sem combinar com os demais nomes ali do partido e da política. Ou seja, terminadas as eleições municipais deste ano, todo mundo só olha para uma coisa, as eleições de 26. Mas daqui a gente tem que olhar para o nosso relógio, Rodolfo Flávio, porque acabou o nosso tempo, nós estamos estourados, mas agradecemos sempre a sua audiência. É isso aí. E deixamos aí alguns convites para você. Você como se posiciona? Você concorda com o Silas Malafaia que o Bolsonaro foi covarde ou omisso ou não? Ou tem um outro posicionamento com relação ao ex-presidente? E ainda fica aquele convite sempre importante para nós. Se você gostou, curta, compartilhe, acesse imagemcredibilidade.com, se inscreva no ICTV e nos nossos demais canais. Obrigado e até amanhã.